Se alguém te pedisse pra decidir agora entre umas horas de sono revigorantes ou uma boa transa, o que você escolheria? Se a sua resposta mental foi dormir com toda certeza, saiba que muita gente também tem preferido usar a cama só pra descansar. Até a Anitta já disse que prefere dormir do que transar. É verdade que estamos todos cansados, e especialmente todas cansadas. Mas será que é só o cansaço que anda afetando a nossa relação com a libido? Ou a gente tá vivendo uma relação mais complicada com o tesão? Oi, eu me chamo Dandara Fonseca e você tá ouvindo Desenrola, um podcast original do December Hunter. Por aqui, toda segunda-feira, agora também em vídeo, a gente recebe convidados especiais para falar sobre os dilemas e os prazeres da vida adulta, sempre por um prisma solar. Quem tá aqui com a gente hoje é a atriz e diretora Maria Flor. Autora do livro Já Não Me Sinto Só, lançado pela editora Planeta, ela também toca o canal do YouTube Flor e Manu, junto com o marido, o filósofo e psicanalista Emanuel Aragão. Os dois conversam sobre as delícias e as complexidades dos relacionamentos, incluindo o sexo. Flor, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina! Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Eu queria propor da gente já começar sem suspense. Hoje, pra você, dormir é melhor que transar? O que você escolheria nessa balança? Dormir sempre. Dormir, dormir. Talvez numa outra época da minha vida, quando eu não tinha filhos, quando a noite de sono poderia ser compensada numa longa manhã, sabe, até às 11h30, dormindo, eu talvez preferisse transar. Mas agora, né, a gente tem um filho de 4 anos e outro de 12. Então, na verdade, que é meu enteado, mas é filho também. Então a gente acorda muito cedo aqui em casa. Assim, o dia começa muito cedo. O Emanuel acorda 5 horas da manhã, o que é uma grande missão da vida dele, Nossa, realmente ele acorda cedíssimo. ele tem que acordar antes dos meninos, para ele conseguir ter o tempo dele, para ele conseguir trabalhar e tal, então ele se organizou assim, porque à noite ele tá muito cansado, então ele não consegue, então ele se organizou desse jeito. Então a casa acorda, às 6 da manhã já tem uma criança correndo com um sabre de luz, entendeu? O outro meio mal-humorado comendo um ovo, assim, meio pra esperar a condução. Então assim, a nossa vida começa muito cedo. Então, pra mim, dormir é uma prioridade, é muito séria. Eu tenho uma relação com o sono muito doida, assim, eu sempre dormi muito, desde de pequena, assim, eu lembro como eu gostava de dormir, como pra mim dormir era muito bom e eu gostava muito de acordar tarde, então sempre foi uma coisa. E mesmo eu tive uma época na adolescência que eu virei yogi, assim, fazia muito ioga. Hum. Então eu começava a praticar às 6h30. Então dava 9, eu já estava deitada na cama. Então dormir pra mim sempre foi muito, primordial, assim, pra minha existência, sabe. E aí com a chegada do Vicente eu tomei um grande susto, porque eu não sabia, e isso é uma coisa que quem aí está pensando em ter filhos saiba, eu achava que os mamíferos nasciam sabendo dormir, que pra mim era uma coisa que vinha já, que a pessoa já nascia sabendo que tinha que dormir. Porém não, isso não é verdade. Seres humanos não sabem dormir. Seres humanos precisam aprender que quando a luz vai baixando e tal, claro que tem os hormônios e tudo isso, né, É por isso que precisa tanto de uma rotina também, né, todo mundo fala da importância da rotina da criança pequena. muito importante a rotina, o banhozinho, não sei o quê. Então eu tive que ensinar o Vicente a dormir, e esse processo de ensinamento eu quase enlouqueci. Dandara, eu tentei comprar, eu quase comprei todos os cursos da internet, eu estava assim, eu comprei livros, eu anotava os horários que ele dormia, que horas dormiu, que horas acordou. Então, virou uma obsessão fazer o Vicente dormir. E até hoje, ele dorme a noite toda, mas ele é uma criança muito animada, graças a Deus, ele é muito animado, muito contente, e ele acorda, pum, The Flash. Hoje ele falou: "Eu vou chamar o papai igual o The Flash", e sai correndo, entendeu. Então não é que eu acordo de boa, eu já acordo na batalha do Star Wars, entendeu. Sim. Então assim, dormir pra mim é dormir. Agora onde é que fica, né, o sexo do casal, porque o casal precisa transar. Quer dizer, tem casal que não Uhum. transa e tudo bem também, ou transa fora do casamento, mas aí também tem que ter um horário, né, tem que ser um horário razoável. É interessante isso que você comentou, porque uma das coisas que me surgiu, assim, quando a gente estava falando desse tema, hoje, por exemplo, dormir a hora que você quiser não é uma escolha, e acordar na hora que você quiser não é uma escolha. E a gente tá num mundo tão viciado em produtividade, que a gente sente que a gente tem que estar fazendo coisa todo o tempo, que eu fiquei pensando: será que
dormir não virou um privilégio mais difícil de ser alcançado do que o sexo, sabe? Pra você, num caso pessoal da maternidade, que vira um privilégio, porque é isso, é difícil, você tá ensinando outra pessoa a dormir, como você falou, mas como sociedade, a gente não tá permitindo se descansar, sabe? Então quando vem essa opção, assim, de: "Ah, você prefere dormir ou prefere transar?", parece que é um espaço pra gente se permitir dormir, sabe, se permitir descansar. Fiquei pensando se não tá tão difícil a gente se permitir descansar, que parece que o sexo, tipo: "Não, a gente depois a gente vê isso", sabe. É muito doido, né, porque tem uma sensação, né, de que o que a gente está vivendo agora, né, a sociedade contemporânea, ela exige da gente uma velocidade que parece que a gente está correndo atrás e eu não sei exatamente do quê, mas a sensação que eu tenho é que eu tô acelerando muito a minha vida, que a vida da gente não foi feita, assim, a nossa existência, a existência humana não foi feita para essa velocidade toda, que estão exigindo que a gente tenha, essa produtividade toda. Agora todos essas inteligências artificiais, e você começa a olhar e falar: "Eu tenho que estar produzindo, porque agora eu tenho uma IA que me assessora nessa produtividade, então ao invés de eu estar escrevendo uma coisa, eu tenho que estar escrevendo 5 projetos, porque agora eu tenho um assistente pessoal que está aqui no meu computador e que pode me ajudar a ter ideias. Então você começa a acelerar tanto a existência, que eu não sei se a gente consegue mais olhar as coisas, né. Porque o que que é a vida não acontece na IA, a vida não acontece nos projetos que você está fazendo, a vida acontece nas pequenas coisas, né, a vida acontece quando você respira e olha onde você está, fala assim: "Ah, eu estou aqui". Essa é a minha vida, né, isso aqui é quem eu sou, essa é a minha família, você olha para as coisas. Eu acho que a gente perdeu a capacidade, de certa forma, de olhar para a nossa existência. A gente está o tempo todo pensando o que que a gente deve fazer, como é que a gente deve se colocar, como é que a gente deve produzir mais e mais e mais, e o dinheiro. Aí, como é que você consegue dormir? E olhar o outro, né, porque você tá num relacionamento ou você não estando, você tem que ter tempo pra você sentir vontade de ir até o outro também, né, você tem que ter tempo pra ter: "Nossa, eu tô observando esse outro, tá me dando tesão, eu tô com libido", e aí eu vou lá e, enfim, tenho vontade de transar. Então acho que o dormir também tá aí, mas pelo que você falou, eu fiquei pensando, o sexo também tá totalmente aí, né, porque se você não para pra olhar o outro, se você não para pra olhar como você tá se sentindo, se você tá com vontade, se você não tá, você também não vai, né. E se a sua vida é o tempo todo numa tela, né, quer dizer, a gente tá na tela do celular, assim, aí a gente não olha o outro, exatamente. E aí quando chega no final do dia, os 2 estão na tela do celular. E quem é que tem tesão em alguém deitado na cama na tela do celular? Como é que você cria esse lugar de fantasia, de desejo, de curiosidade em relação ao outro? Então você precisa de tempo, de conversa, de olhar, para daí você falar: "Ah, tá bom, acho que temos aqui uma faísquinha para que a gente, né, pra que a gente tenha esse encontro, porque o sexo é um encontro, né. Porque senão se você vai assim: "Ah, vamos transar, vamos", mas você vai lá, transa, tá, pode ser até bom, mas o sexo é um encontro realmente de 2 energias, né, eu acredito. Então como é que você faz isso, e isso é potente, né, com toda a potência que o sexo pode ter. E isso é um momento também que você tá experimentando com o seu parceiro, com a sua parceira, que abre coisas na relação, que abre cumplicidade, que parceria, que abre intimidade. Se você não consegue olhar o outro, se você não consegue conversar com o outro, como é que você tem tesão no outro, né? O tesão ele não surge do nada, ele não surge da gente olhando, eh, coisas no Instagram pra comprar, sei lá, ou as reformas. Sabe. Então, é é difícil isso, não acho que é difícil no mundo contemporâneo, por isso que tem pesquisas dizendo que as pessoas estão transando cada vez menos, né, que os jovens transam cada vez menos, por causa do celular. O celular ele deveria ser um facilitador e na verdade não é, né. A gente finge que ele é um facilitador, mas ele exige que a gente só produza cada vez mais, então a gente tem milhares de conversas no WhatsApp, né, milhares de conversas, com pessoas que a gente jamais encontra. E eu acho que muito a exaustão também, né, porque é isso, né, a gente tá exausto por vários motivos diferentes, e por isso que até no início eu falei que estamos todos exaustos, mas todas exaustas mais ainda, né, porque enfim, a gente sabe que a carga é muito maior para as mulheres. E é isso, junta o celular, junta a exaustão de um dia que foi, assim, insano,
Por mais que, sei lá, o sexo talvez possa aparecer em algum lugar de diminuir essa exaustão, mas eu acho que se você chega num ponto de exaustão tão grande assim, não vai nem estar pensando no sexo como uma forma de tirar essa exaustão do corpo, sabe. Não, você não tem energia para isso, né, você não tem energia para começar, porque o sexo é uma disponibilidade de encontro, você tem que estar disponível para aquele encontro, com aquele outro corpo. Como é que você vai fazer isso se você está tão cansado? Você não consegue ter disponibilidade para nada, só quer dormir, né, você só quer deitar e descansar. Acho cada vez mais difícil a gente ter esse encontro. Eu e a Manuela, a gente tenta muito ter momentos, assim, que a gente fala: "Cara, vamos ter tempo pra gente, assim, vamos conversar, vamos tentar conversar". E aí, a partir disso, a gente brinca muito que várias vezes a gente faz vídeo pra transar, né. Porque quando a gente para pra fazer vídeo, e aí as crianças estão cada uma na sua função, fora de casa, a gente tem tempo, aí a gente conversa, porque a gente vai ter que fazer o vídeo, a gente conversa, e da conversa vem uma possibilidade de sexo, mas porque tem um tempo estendido, né, de convivência, de conversa, de olhar para o outro mesmo. Até viralizou um tempo atrás, eu acho que era a Mônica Martelli, não lembro exatamente quem, falando de marcar a hora pra transar, né. No The Summer Hunter a gente até fez um post sobre isso, porque eu acho que o sexo tá muito ligado em várias coisas, né, no cinema, em tudo, dessa relação espontânea que acontece, e aí um encosta a mão no outro, e aí vai. E eu acho que quando ela falou isso, todo mundo pensa, né: "Nossa, mandar um invite na agenda do outro pra ter um momento", ele: "Não, aqui a gente vai transar". Mas eu acho que é muito mais isso que você falou, né, de tipo, criar um momento que talvez aconteça a trans ou talvez não. Faz sentido, assim, essa ideia pra você de marcar um momento, talvez não pra transar, mas pra esse encontro, sabe, pra esse momento. Eu acho que para esse encontro sim, eu acho que faz sentido. Eu acho que cada um entende também como é que faz para transar, né, cada um vai encontrar a sua maneira de ter o encontro com o outro. E às vezes esse encontro precisa de uma conversa antes, de criar um clima para isso acontecer, uma certa sedução também, um certo encontro que é de uma outra ordem, que não é exatamente do sexo primeiro, que é de uma conversa, de um toque, de um beijo. Eu acho o beijo, por exemplo, uma entrada para o sexo muito importante. A gente, com o casamento, com o passar do tempo, você vai parando de beijar, beijar de língua, sabe? Você vai deixando, você vai ficando por um momento só que você vai transar. Então, às vezes, você sai, vai num show, e aí no show você ouve a música, e aí você beija de língua. E quando você beija de língua, você tem tesão pelaquela pessoa. E aí você chega em casa, você transa, entendeu? Mas é todo um processo de aproximação com o outro para que isso possa acontecer. Mas eu acho que tem gente que marca e funciona. Eu já marquei várias vezes e sempre desisto, penso: "Ai não, mas podia ser amanhã, vamos cancelar? Vamos dar uma cancelada e aí amanhã a gente remarca. Vamos remarcar essa reunião?". Meio isso, né, que também pode acontecer. Mas eu acho que é legal também quem marca e consegue, né, cumprir o horário. E já rolou, assim, uma culpa, quem sabe, de chegar nesse momento e você não querer, sabe? Ou sei lá, ter passado um tempão, você pensa: "Putz, faz tempo que a gente não transa", e aí rolar uma culpa, assim, de: "Putz, eu acho que eu deveria, acho que eu não deveria". Acho que a minha relação com o Emanuel, ela é muito tudo é muito conversado, tudo é muito falado, tudo é muito discutido. Se a gente não quer fazer sexo e um fala para o outro assim: "Cara, hoje eu não consigo, eu tô muito exausta". E aí o outro fala assim: "Ah, mas eu vou te conquistar. Deixa então eu fazer uma massagem nas suas pernas". Não sei, tô falando uma coisa. E aí isso poder render uma outra coisa, sabe, eu acho isso legal, porque também às vezes você acha que você tá muito cansada, mas aquilo vem como uma possibilidade de um contato físico, de uma aproximação, de uma volta de um vínculo que está um pouco, afastado, assim, e estendido. E aí, essa possibilidade de voltar a ter um contato físico com o parceiro, com a parceira, também é legal, né, também te coloca, assim, no lugar: "Ah, tá bom, por que que eu não posso abrir espaço para isso também aqui?". Tem uma amiga minha que falou uma coisa muito boa. Ela fala assim: "Sexo não demora muito, é raro. Em meia hora você resolveu. Por que que você não vai fazer? Às vezes antes de dormir você vê uma série que são 55 minutos de série ruim, o sexo nem vai durar 45, gente, vai ser mais rápido". Não é como se você passar 3 horas transando, vai atrasar o seu sono 3 horas, não vai. Então, às vezes vale a pena investir no sexo para que esse encontro com o outro aconteça, né, porque é muito importante também, tá.
pra gente, né. No começo você falou, né, dessa sua relação com o sono, de que você precisa dormir bastante, mas não tá sendo possível, né. Mas e com o sexo, assim, igual você falou, talvez em outra época eu responderia que talvez eu preferia transar, né. Como que você vê, assim, essa sua relação com o sexo ao longo dos anos, sabe, com o passar do tempo? Ah, ele muda muito. A gente tá junto, eu e o Emanuel, há 10 anos. É claro que no começo do relacionamento, você transa com mais frequência, né, você ainda não descobriu tanto o corpo do outro, o outro ainda é muito idealizado, você ainda tá ali numa fantasia de quem é aquele outro, então é tudo muito incerto, inseguro e tudo isso alimenta, né, o sexo, alimenta, o outro pode ir embora, né, com muito mais facilidade. Então você quer manter o outro, então você quer estar ali junto daquele outro, você não mora junto, então tudo é muito diferente no apaixonamento, né, é tudo muito mais intenso, e e o sexo é muito intenso, né. Com o tempo você vai construindo uma relação de intimidade, de entendimento em relação ao corpo do outro, de descoberta e às vezes também de redescoberta, porque eu acho que o corpo do outro vai se transformando, né, eu não tinha o corpo que de quando eu conheci o Emanuel, que eu tinha 30 anos, eu tô com 42. Esse corpo foi se transformando também, então esse novo como é que esse novo corpo, que não é mais o corpo de uma mulher de 30 anos, é o corpo de uma mulher de 42 que já teve um filho e tal, reencontra o corpo desse homem também de 43. E qual é a beleza que tem nesse corpo? Qual é a história que tem nesse corpo? Então eu acho bonito também nesse encontro que é com outro corpo. Também não é um corpo tão objetificado mais, né, porque no começo o outro é um objeto pra você, é totalmente idealizado, né, ele não é o outro, ele é o outro que você vê no outro. Quando você se desconecta disso, se decepciona com o outro e fala: "Bom, o outro não é aquilo, agora eu vejo quem ele é de verdade, ele não é aquilo que eu idealizei". E aí você se decepciona, mas se você fica, é porque tem alguma coisa ali, né. E aí você fica e precisa transformar o sexo, porque o sexo vai virando o cotidiano, ele vai minando um pouco essa relação de sedução, de fantasia. O casamento, na verdade, é muito ruim para o sexo, né. Ele tem uma capacidade de destruição. Manter o casamento e o sexo dentro do casamento é um desafio mesmo. A gente vai lançar um livro, no comecinho de julho, que chama O Amor Ainda é Possível, que é um livro, são cartas que a gente trocou, porque a gente não estava conseguindo conversar. Então a gente estava numa crise, a gente falou: "E se a gente trocasse cartas?". E uma das cartas, que é minha, chama Sexo. Fala um pouco sobre como é difícil manter o sexo na relação a 2 duradoura, né. E como você faz para ter esses momentos de reconexão e também olhar o outro e olhar o corpo do outro menos objetificado, né, ver a beleza no corpo do outro envelhecendo também, e ver a beleza da relação também, né, ver a construção da minha relação com o Emanuel me dá muito tesão. Aí também juntou com as telas, igual a gente tá falando, juntou com a aceleração, ferrou mais. E mais do que a relação com o outro, né, o sexo também diz muito, eu acho, sobre como a gente tá se sentindo com a gente mesmo, né. Então eu vejo muitas mulheres também falando como, depois da maternidade, a relação delas com o corpo muda, né, a relação delas com o desejo muda. E o quanto esse desejo também passa por você se sentir desejada, você tá bem com o seu corpo, você se sentir admirada, todas essas relações ali que são um pouco mais psicológicas nossas também, né. Claro, por exemplo, transar na gravidez é uma coisa estranha. Eu achava estranho. Não sei se é estranho para todas as mulheres, mas para mim, teve um momento que os hormônios ficam bem, doidos, assim, e que você tem um tesão, você fica com mais tesão, mas depois a barriga começa a crescer. E a barriga é uma pessoa. Então, quando você transa com alguém, é como se tivesse uma pessoinha entre você e o seu parceiro com quem você tá ali transando. Então é uma situação meio esquisita. É como se tivesse um terceiro, sabe. A coisa da barriga, a coisa da posição que você vai encontrar para fazer aquilo. O útero tá muito diferente, né. É um negócio, assim, transar durante a gravidez. Ninguém fala sobre isso, né. Tem muitos homens também que não conseguem transar com as mulheres quando estão grávidas e isso não é conversado, não é falado. Porque talvez não seja porque o corpo daquela mulher
porque aquela mulher de alguma forma virou mãe, né, e aí quando você vira mãe, você vira quase a Virgem Maria, e aí você perde a sua potência sexual. Você não perde, pelo contrário, eu acho mulheres grávidas sexíssimas, eu acho mulher grávida uma coisa muito sexy. Mas para alguns homens é um estranhamento, e tem uma coisa meio tabu mesmo, né, dessa mulher estar ali gestando, gerando a vida. É uma coisa social e religiosa e toda relacionada Claro. também com outros dogmas e outras coisas maiores que a gente Exato, tem que então tá você envolvida aí vira também, né. uma pessoa santa, você é uma mãe, você está gestando, você não pode ter tesão. É quase é um problema, uma pessoa que está gestando um bebê ficar cheia de tesão. E não, é bonito, porque gestar é uma potência, talvez seja a maior potência, né, claro que temos muitas potências, mas essa potência é muito, eh, palpável, né, você gera uma vida, você cria um órgão, eu acho muito doido isso. A gente devia ser olhada, quando a gente fica grávida, como a coisa mais potente e foda do planeta. E não, a gente é olhada como uma coisa frágil e meio santa, e meio que você não pode tocar naquela coisa. E não tem nada disso, mas tem alguns homens que se sentem assim, né. Então essa conversa também de como desmistificar isso e transformar esse corpo gestante, né, gestando em ser sexual e ser bonito e ser incrível e poder uma mulher grávida poder transar, porque a gente vai ter que desconstruir mesmo, né. Eu tinha um medo de mesmo, assim, físico, do tipo: "Ai, será que vai doer? Será", quase como se estivesse de novo, assim, meio não sabendo como é que é o sexo, sabe. Porque agora o seu corpo é um outro corpo mesmo, né. Então é doido voltar a transar. Pra mim foi, né, não sei se é pra todo mundo. Pra mim foi doido, assim, voltar a Sim. olhar para o meu corpo e falar: "É, esse é um corpo que é meu de novo, né, que eu não tô aqui a serviço, eu tô aqui Uhum. para o meu prazer", né. E você comentou, né, dessas pesquisas que têm saído falando como a geração Z, como os jovens estavam transando muito menos do que, assim, 2, 3 gerações anteriores, né. A gente pensa: "Poxa, mas tem os aplicativos pra ajudar", e não estão ajudando aparentemente, né, porque é isso, a gente tá ficando muito pelo celular. E eu lembro que a gente fez um episódio com a Ana Canosa até falando sobre isso, e aí ela falava de vários outros possíveis motivos, assim, então, desde a exaustão mesmo e dessa sensação de que a gente precisa conquistar tudo muito cedo, de que a gente precisa produzir tudo, até a gente estar com mais questões psicológicas mesmo e tomando mais remédios que podem diminuir a libido, por exemplo. Mas eu lembro de uma questão também que a gente falava, que era que as mulheres também estavam mais cientes de que o sexo muitas vezes não beneficiava elas, né, de que fazer sexo com qualquer cara também, não era positivo, porque assim, é isso, a gente não gozava, o cara não prestava atenção nisso, não ligava pra isso. Eu fiquei vendo vários vídeos, né, seus e do Emanuel mais antigos, assim, e tinha um falando sobre o gozo feminino que você falava isso, né, o cara gozava e é isso, acabou a relação. Tipo, não tem mais relação, eu não preciso me preocupar com esse outro corpo que está aqui nessa relação comigo, se ele sentiu ou não prazer, sabe. Ainda é difícil encontrar um cara que seja legal, aí falando muito de relações heteronormativas, né, porque aí a gente vai para as mulheres que tem vários termos, de celibato voluntário, por exemplo, de mulheres já desistindo de tentar encontrar um cara, porque ainda é difícil encontrar um cara que seja legal e que te faça gozar, sabe. Como é que nós mulheres, a gente fala assim: "Não, a gente vai gozar. A gente vai gozar e se você gozar antes, depois a gente vai ter que solucionar o meu gozo. O sexo não precisa acabar porque você gozou. Ele pode continuar, porque eu ainda não gozei". Nós mulheres, a gente foi tão durante tanto tempo tão objetificada, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente tem pra criar, tudo isso não ficou tanto tempo sem importar, a gente teve que brigar tanto por esse espaço, a gente ficou meio assim: "Cara, a gente vai brigar por isso também? Temos que brigar por isso também, porque senão o cara vai lá, transa, resolve o problema dele, e aí? Se ele não se importa com você ter gozado ou não, realmente aí já não, eu já não sigo. E o sexo também masculino, ele não precisa ser só, né, pau duro, gozou e acabou, aí o pau ficou mole e acabou a relação, porque isso pode né, isso pode continuar, o sexo tem outras coisas, tem outros pontos, né, você tem o carinho, e o cara pode sentir prazer sem estar com esse pau todo duro, entendeu? Já tendo gozado, ele pode sentir prazer inclusive de ver essa mulher. Então é diminuir muito o sexo, pensar que é só isso, aí o cara vai, goza e acabou. E a gente também tem que
talvez falar: "Espera aí, agora eu vou pegar meu vibrador então, já que você não vai trabalhar, eu vou trabalhar", entendeu? E insistir na nossa no nosso gozo, assim. Às vezes dá preguiça e você vai preferir dormir também. Também acontece, também tá tudo bem. Mas que fique claro, aí fica assim: "Ah, olha, dessa vez eu não gozei e agora eu acho que tá tudo bem pra mim, eu vou dormir mesmo, mas Hum. amanhã a prioridade é minha". Tem esse outro lado também, né, porque às vezes a gente pensa, tipo assim: "Poxa, mas eu vou deixar só ele gozar e eu tô cansada aqui, eu não quero". Mas é isso também, né, entender que tá tudo bem também se você estiver cansada, tá tudo bem também se você quiser dormir, tá tudo bem se você isso não vai te fazer uma mulher menos livre, menos ou, É, não pode sexual, ser sobre sensual, nem na isso. sabe? Não, não pode também, porque o sexo também não é só o gozo. Gozar é muito bom, mas também pode ser esse encontro mesmo de conexão com o outro, que é muito importante também. E às vezes nem sempre ele vai, eh, culminar no gozo, às vezes não vai, e quando não acontece, tudo bem também, né, não precisa se cobrar: "Eu não gozei, deveria ter gozado, deveria ter exigido". É tentar entender também na relação que você tá. Isso diz muito sobre a relação que a gente tá com o outro. A coisa dos aplicativos eu acho muito estranha, porque por um lado eu acho muito legal que você possa ter contato com pessoas diferentes e muita e de outros lugares e ao mesmo tempo, eu acho estranho você manter essa relação no virtual e essa relação ser com muitas pessoas, né, são muitas pessoas. E eu também acho estranho esse mercado, esse dedinho que você passa, o próximo, 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 porque isso desumaniza a gente. A gente não é mais humano, a gente é só uma foto. E aquela pessoa dali daquela foto, ele tem uma vida, ele tem coisas que a pessoa pensa, ele tem angústias, medos, ele tem inseguranças, ele é toda uma pessoa. E aí, quando a gente passa essa pessoa e essa pessoa vira só uma foto, só um objeto que você pode descartar, como é que você tem uma relação se você está lidando com o outro como um objeto que você pode descartar? E aí mesmo que aquilo vire uma conversa e você marque no bar, você sabe que você tem mais 300 outras conversas dentro do seu aplicativo, e que aquele outro é descartável. Se o aplicativo for usado como uma espécie de brincadeira, de possibilidade, mas você não perder o contato com o encontro real, com a rua, com o bar, com a peça de teatro que você vai e você vê alguém, ou com o show que você vai e você flerta. O flerte online, ele não pode substituir o flerte físico. O olhar que você tem, você vê alguém, você fala: "Nossa, bonita aquela pessoa. Ai, que legal. Olha, ele olhou pra mim. Ai, não vou olhar de volta, vou ficar meio assim, meio ai, fiquei tímida. Ai, não sei. E será que ele vai vir aqui? Não. Ai, eu vou no banheiro, vou passar bem perto". Isso tudo é o que faz o sexo possível. E isso tudo é o que faz um encontro amoroso possível também. Se você rompe com isso, e todo esse encontro é apenas online, não é empobrecido? Parece que, a gente cada vez mais fica querendo ter relações com menos atrito possível, né, então, amizade de baixa manutenção, se dá uma briga, um problema no relacionamento, a gente não quer mais, porque existem outras milhares de opções por aí, afinal, né. A gente acha, na verdade, que existem, só que não. Acho que tem várias ligações aí, né, mas sei lá, até quando a gente briga e se resolve, a gente fala que tem aquele sexo maravilhoso, incrível, talvez esse atrito também faça parte e a gente não esteja passando por ele, né. A gente tem atritos, porque a gente não está conseguindo se ouvir, conversar, se olhar. Então, se tá cada um vivendo o seu narcisismo, como é que você faz? E aí, de repente, o outro te frustra, e essa frustração é terrível, porque a gente não consegue se frustrar mais. Ou o outro sai do seu campo de idealização e você não consegue lidar com isso. Com o outro ser um sujeito, com o outro não ser o seu objeto idealizado. Aí você cai na real. Aí começa a relação. Quando você deixa de idealizar o outro, é que você realmente tá na relação. Antes era só idealização. Era só assim: "Ai, ele é muito gatinho. Ai, ele é legal. Ai, olha, sei lá o que". Não, mas isso não é relação. Isso é apaixonamento. Apaixonamento ele existe no outro campo, né. Aí quando isso acaba, porque acaba, aí você olha o outro e fala: "Tá, que vou ficar, mas e aí? Como é que a gente faz isso?". E aí o conflito ele precisa existir, ele faz parte, né, a briga faz parte. A briga ela pode ser saudável, ela pode ser para a construção de uma coisa junto.
né. Você vai aprendendo a brigar também na relação, você vai entendendo, porque você tem as mesmas brigas. Você não tá brigando por causa da louça, você tá brigando porque você quer ser reconhecido que você lavou a louça. Isso você vai entendendo isso e você vai aprendendo o que que são as brigas e você vai também sendo inteligente, você não vou entrar nessa briga de novo, porque eu já tive essa briga. Eu sei onde ela vai dar. Como é que eu posso reencaminhar essa briga para um outro lugar, para eu dar num lugar mais interessante? Mas isso dá muito trabalho. Isso dá trabalho de escuta, dá trabalho de permanecer ali naquela relação. E pra gente já ir finalizando o nosso papo, eu queria entender, assim, porque a gente falou muito dessa diferença. Uma coisa é você não ter vontade, outra coisa é você não ter espaço pra ter vontade. E aí, o que que na sua vida real hoje, a vida real porque não é a ideal, o que que mais te conecta com o prazer, assim, sabe? O tempo, né? O tempo com o outro. O tempo com as coisas da minha vida mesmo. Porque o prazer não é só o prazer sexual também, né? A libido não é só o sexo. O prazer tá em muitas coisas, né. Então, por exemplo, tá na cama de manhã com o meu filho, meu enteado e meu marido no domingo, brincando ali na cama. E é muito prazeroso isso. Claro que não substitui o sexo, mas existe um prazer disso, dessa convivência, desse afeto que surge, dessa cumplicidade. A família para mim me trouxe outros momentos de prazer, mas é um privilégio danado também, né, ter tempo para isso, e ter tempo para olhar para o outro. Quando eu me divirto com o Emanuel é bom, quando eu consigo rir dele ou ter momentos de cumplicidade, e aí o sexo pode acontecer, pode vir a partir disso, né. Talvez ter uma boa noite de sono também, né? Mas eu já desisti disso, de sono, Dandara. Já desisti da coisa da boa noite de sono. O Vicente tem essa coisa de acordar muito cedo e com muita energia, então você não pode dar mole, entendeu? Você não pode ficar tipo: "Ah, vou dormir meia-noite". Eu parei de beber, porque eu não tenho condição de beber. Se eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, então se eu saio à noite, eu posso até sair e falar: "Cara, vou dormir meia-noite, vou acordar às 6 da manhã com ele, mas eu tenho que acordar bem, então não posso beber". Então, para não abrir mão de sair de casa, eu encontrei esse caminho. Eu saio de casa, mas eu não bebo, porque assim eu fico menos cansada. E também com 42 anos a pessoa tem uma ressaca que já não vale mais a pena. Adorei, Flor. Obrigada pela conversa. Adorei também. Obrigada. Obrigada pelo convite, todo mundo. Curtiu a conversa? Então não esquece de seguir o Desenrola na sua plataforma favorita, para não perder os próximos episódios dessa temporada. Esse foi o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e a produção são de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Bibiana Marques e Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Obrigada pela companhia.